Hoje daremos sequência a mais um PDB por dentro da Bíblia. A cada capítulo, a interpretação do texto pelo contexto. E nós estamos nos estudos do Evangelho de João. Na aula passada fizemos uma visão panorâmica do livro. E hoje nós entraremos no prólogo deste Evangelho, ou seja, na introdução deste maravilhoso livro. E hoje vamos estudar apenas os 5 primeiros versículos do capítulo 1 do Evangelho de João, que traz um estudo teológico e cristológico da pessoa de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que o primeiro capítulo deste Evangelho contém 18 versículos, sendo de uma riqueza imensurável do conhecimento acerca de Deus. E eu não pretendo, gente, acelerar os nossos estudos para não perdermos nenhuma informação e conteúdo contido em cada versículo. Por isso eu te peço um pouquinho de paciência e vamos junto aqui comigo degustar e desfrutar de tudo isso que Deus tem para nós através desse Evangelho. Então vamos devagar no aprofundamento de cada versículo, entendermos o texto pelo contexto, amém? Então bora lá para o nosso PDB de hoje? Vamos ler o capítulo 1, dos versos 1 ao 5, que é o nosso texto base para fundamentarmos o que iremos aprender aqui hoje. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Glória a Deus por esta palavra. Gente, o Evangelho de João, ele começa com um prólogo, ou seja, uma espécie de introdução ou prefácio, onde ele deixa claro aqui para o leitor sobre os principais assuntos ou os principais temas que serão abordados em todo o Evangelho. Então, do capítulo 1, dos versículos 1 ao 18, é uma introdução sobre o que João vai falar no decorrer da sua mensagem em todos os seus capítulos. Vale lembrar que a ênfase do Evangelho de João, a partir do prólogo, ou seja, a partir dessa introdução, é revelar o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, conforme João 1, verso 14. E já no primeiro capítulo, diferentemente dos evangelhos sinóticos, nós vamos identificar que João, ele não começa a sua mensagem pela genealogia de Jesus, como faz Mateus e Lucas, porque o seu objetivo é apresentar Jesus como Filho de Deus e, como tal, ele não tem uma árvore genealógica. E é por isso que a sua tese inicial é revelar o Verbo divino que já existia antes mesmo da criação, mas que também estava presente como Criador criativo em harmonia com o Pai no processo da criação, mas que agora ele se manifestou em carne como Filho de Deus, conforme João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João ainda enfatiza no versículo 18 deste mesmo capítulo que ninguém nunca viu a Deus, mas que agora Deus estava visível para todos, como Filho unigênito revelado pelo Pai. Vocês podem ler aí nos versículos 14 ao 18 essa afirmação. E, gente, para explicar essa poderosa revelação do Filho de Deus encarnado, João aqui ele vai usar 2 termos no grego, os termos logos e verbo. Logos em grego significa palavra ou verbo, discurso ou razão, que na nossa língua portuguesa, logos é verbo. E este conceito na cristologia cristã, gente, ou seja, na doutrina cristã, é para estabelecer a doutrina da divindade de Jesus Cristo e a sua posição como Filho de Deus na Trindade. Nós não podemos nos esquecer para quem João está escrevendo. João está escrevendo para judeus e gentios convertidos, que estavam inseridos dentro de uma cultura greco-romana. E é por isso que os seus leitores, eles entenderam essa linguagem facilmente, pois dentro do contexto cultural da época, a revelação aqui apresentada por João é a narrativa principal da sua mensagem, Jesus. Por isso que nas traduções e na tradução da língua portuguesa, o verbo é literalmente utilizado para logos, significa palavra. Então, verbo e logos quer dizer palavra. Por que que João
trouxe esses dois conceitos? Primeiro, no pensamento grego, o logos era usado em relação ao princípio racional ou à mente que regia o universo. Ou seja, para os filósofos gregos na época, o logos era a base principal, a razão de toda a existência criadora e criativa que regia todo o universo. Por isso que João traz o logos como conceito para apresentar e identificar Jesus. Já no pensamento hebraico, a expressão o verbo de Deus era usada para a sua alta expressão ativa, o Yahvé, o Deus autoexistente, aquele que se auto-revela à humanidade através da verdade como Deus, mas que também se mostrava àqueles a qual ele se revelava face a face, conforme aconteceu com Moisés, aquela experiência de Moisés lá no Monte Sinai, onde ele viu Deus cara a cara e recebeu a revelação de Deus, a lei para guiar o povo de Israel através dessa verdade absoluta. Então, para o judeu, essa alta expressão ativa que dava ênfase à existência de Deus na sua máxima expressão. Então, o que João está mostrando aos seguidores de Jesus é que o verbo, ele estava junto com Deus no princípio. E esse verbo entrou na esfera do tempo, da história e da tangibilidade. Ou seja, em outras palavras, o Filho de Deus foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestadas de modo singular e perfeito para a glória de Deus, conforme Hebreus 1, dos versos 1 ao 2. Por isso, gente, aqui nos 5 primeiros versículos do capítulo 1, João ele vai revelar aos seus leitores e a todos nós a origem e os atributos do verbo. Ele vai provar aos seus leitores que o verbo ele já existia antes mesmo da criação. E esse verbo também estava presente em comunhão com o Pai na criação. Então vocês vão perceber já no primeiro versículo, aqui na parte A do primeiro versículo, que João ele começa trazendo a expressão: no princípio era o verbo. João está mostrando aqui para nós que o verbo ele é divino. E é interessante que João ele traça o mesmo paralelo entre a atuação de Deus na primeira criação e na nova criação. Ou seja, a abertura do Evangelho de João possui relação direta com a abertura do cano judaico na Septuaginta, gente. E essa expressão, no princípio era o verbo, ela nos leva de volta para o Gênesis, o capítulo 1, dos versos 1, onde se lê: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João usou essa mesma interconexão entre os dois versículos, porque a estrutura é a mesma. Os dois versículos usam a mesma interpretação de no princípio, ou seja, o Bereshit dos judeus e o Arqué dos gregos. Então João tem a preocupação de situar esse logos, o verbo, já no início da criação, e que posteriormente, no decorrer da sua mensagem, em todo o Evangelho, ele vai identificar que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E a partir dessa declaração inicial de João, toda a sua mensagem, ela vai diretamente ao encontro do objetivo do seu evangelho, que é mostrar que Jesus não somente é o Messias de Israel, mas que ele também é divino por estar presente no ato da criação. Ele declara que Jesus estava desde a eternidade com Deus, ou seja, o verbo divino, o verbo que é Deus, já existia na eternidade em natureza, substância e atributos igual ao Pai, conforme o capítulo 17, nos versos 5. E aí na parte B do primeiro versículo, João ele está dizendo assim: e o verbo estava com Deus. Ou seja, no princípio era o verbo, e agora na parte B, e o verbo estava com Deus. Aqui João ele está destacando o relacionamento do verbo com o Pai. O que ele quer dizer é que o verbo é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas que ele é distinto em natureza, ou seja, cada um com personalidades distintas, cada um com sentimentos e vontades próprias. E isso deixa muito claro que o verbo não é uma força ou uma energia cósmica
como dizia os hereges da época de João, mas uma pessoa que, embora distinto, o Verbo conhecia muito bem o Pai. Ele era igual ao Pai em substância e atributos. Mas a palavra é Jesus, que ele estava no princípio com Deus, antes da criação do universo, nos lugares mais ocultos da eternidade. O Verbo já desfrutava de plena comunhão com Deus Pai, face a face, compartilhando intimidade e propósito junto ao Pai. Então João ele continua descrevendo os atributos do Verbo e agora ele aponta para a natureza do Verbo. Percebam na parte C do mesmo versículo do capítulo 1, e o Verbo era Deus. Ou seja, João está dizendo que o Verbo é divino. Aqui João, gente, ele está fazendo uma afirmação categórica e incontestável da divindade do Verbo. Para ele, Jesus não é apenas um mestre moral. Ele também é Deus. E neste contexto não significa que o Verbo é o Pai, porque o Pai e o Filho, sendo um quanto à sua natureza, são porém distintos quanto às suas personalidades, mas também é Deus. E nos versos de número 3, João ele vai dar sequência agora, explicando para os seus leitores como o Verbo se relaciona com a criação. Nos versos 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João relata que o Verbo estava no princípio com Deus, ou seja, já na época em que o universo estava para ser criado, quando nada ainda existia, quando a matéria ainda não existia, conforme Hebreus no capítulo 1, nos versos 2, o próprio apóstolo Paulo afirma isso em Colossenses no capítulo 1, nos versos 16, em 1 Coríntios 8, 6, até porque o Verbo não é uma parte do mundo que começou a existir no tempo. Deus é atemporal, ou seja, ele sempre existiu fora do tempo do homem. O Verbo já estava com Deus na eternidade, porque o Verbo é Deus. Por isso que o Verbo é o agente divino na criação do universo. Deus é o Criador e o Verbo, que é Jesus, é o agente. Foi ele quem trouxe à existência as coisas que não existiam. Então, lá no Gênesis, quando Deus diz, haja luz, e houve luz, conforme Gênesis 1:3, o Verbo é a palavra criadora de Deus. Ou seja, por meio da palavra, que é o Verbo, que é Jesus, por meio da palavra, todas as coisas foram feitas, foram criadas, tanto as visíveis como as invisíveis, tanto as terrenas como as celestiais, conforme o apóstolo Paulo disse em Colossenses, no capítulo 1, nos versos 16. Glória a Deus por isso. E aqui no versículo de número 4, João ele vai dizer que o Verbo é autoexistente. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João ele está declarando que nele estava a vida. E sendo ele a própria vida, ele dá vida a todos os organismos vivos. Ele dá vida quem ele desejar. Ou seja, o Pai é fonte original da vida. E toda a vida está reservada nele como uma cisterna de armazenamento. É uma fonte sem fim. É uma fonte inesgotável. É uma fonte abundante. O universo de coisas vivas veio a existir por meio do Verbo e é sustentado pelo seu poder. Glória a Deus por esta verdade. Mas ele continua dizendo, e na parte B do versículo 4, e a vida era a luz dos homens. Toda a luz que já veio aos homens veio mediante a consciência, a razão, a profecia, a qual foi radiada pelo Verbo de Deus, mesmo antes dele entrar no mundo. Através da presciência de Deus, através de um plano perfeito, ele veio para dar a vida ao homem, a todos aqueles que creem. Isso nos faz entender que todos os seres que existem no universo, inclusive nós, como criaturas de Deus, nós somos criados. Por isso que toda a criação não tem vida em si mesmo, senão nele. Só Deus tem vida em si mesmo, só Deus é autoexistente. O Verbo não recebeu vida, ele é a própria vida. Glória a Deus por isso. E dele decorre todas as coisas, ele é a fonte de tudo que existe. Ele é a vida, ele é a luz dos homens.
Ou seja, João aqui ele está dizendo que a iluminação espiritual é a que dissipa a escuridão do pecado e da descrença. E é interessante que neste texto aqui, a luz, ela traz 3 significados interessantes para nós refletirmos. Primeiro, que a luz que faz desaparecer, conforme o versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. A luz reveladora que tira as máscaras e os disfarces e mostra as coisas como de fato são, conforme João 3, 19 e 20. E a luz que também nos guia, conforme João 12, nos versículos 35 e 12, 46. Gente, é muito profundo esses atributos de Deus, a preexistência de Deus narrada aqui no Evangelho. Mas para finalizarmos sobre esses atributos do verbo, João, ele vai revelar que o verbo é a luz que prevalece, conforme o versículo 5. Ele diz assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Para resumir esse versículo, nós podemos confirmar por experiência com ele que onde chega a luz, as trevas têm que sair. A luz desmascara e dissipa as trevas. O mundo está em trevas porque o diabo cegou o entendimento de todos os incrédulos. Mas onde Jesus se manifesta, salvificamente, as vendas dos olhos são arrancados. Os cativos são trasladados do império das trevas para o reino da luz. Louvado seja Deus. E essa palavra, gente, é tão verdadeira que na primeira criação havia trevas sobre a face do abismo, conforme Gênesis 1:2, até que Deus chamou a luz à existência. Da mesma forma, a nova criação abrange a expulsão da escuridão espiritual pela luz que brilha no mundo. E sem a luz, que é Cristo, o mundo das pessoas está envolto em trevas. Por isso Jesus é a luz da vida, é a luz do mundo. Quem deseja sair da escuridão, vem a mim e andará em luz. Glória a Deus. E eu concluo essa palavra nesses 5 primeiros versículos que iniciamos agora, regozijando em Deus, porque a palavra de Deus nos revelou nesses 5 primeiros versículos do capítulo 1, deste maravilhoso evangelho, que Deus é perfeito em todos os seus planos, em todos os seus propósitos, em todos os tempos. O seu amor e graça foi revelado à humanidade, para que desde a eternidade, através do Filho Jesus, a salvação chegasse até a nós. E essa salvação alcança a mim e a você, que crê que Jesus é o Filho de Deus, e por conta dele nós temos direito à vida eterna. Esse Deus que entrou no tempo, no cronos do homem, em carne, e habitou e morou entre nós. O próprio Deus se manifestou em carne para se revelar a nós como Filho de Deus e nos deu o direito de sermos chamados filhos e filhas daquele que é e que era e que há de vir. Jesus, esperança nossa. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra encontre o seu coração aberto para entender a grandeza dos planos perfeitos de Deus para nós. Te vejo no próximo PDB.